Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, um clima muito tenso nas Laranjeiras. O Fluminense que deixou mais uma vez a vitória escapar no final do jogo, empatou por 2-2 contra o Grêmio no Maracanã. Um final de jogo muito conturbado, muitas coisas aconteceram. Durante o jogo teve a treta do Mano Menezes com o Marcelo, que culminou com a rescisão de contrato do Marcelo com o Fluminense. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo no Fluminense, mas antes eu preciso pedir para você se inscrever nesse canal, deixa o seu like aí e compartilhe esse link com seus amigos. Faz o seguinte, pega esse link e coloca no grupo de torcida do Fluminense. Eu sei que eles não vão gostar de ouvir algumas coisas aqui, mas a gente precisa falar a verdade e eu tenho certeza que o tricolor que está com a cabeça um pouco mais fria, os menos emocionados, vão entender o que vai ser falado aqui, porque a situação do Fluminense é muito delicada, é muito grave, corre sério risco de ir para a Série B e entrou num roteiro que quem já passou por lá, eu, graças a Deus, meu time nunca foi para a Série B, mas a gente acompanha o futebol e a gente vê que os times que vão para a Série B seguem o roteiro. E o Fluminense parece ter entrado nesse roteiro. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda ao YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E não esquece também de ativar o sininho para você ser notificado sobre novos vídeos, beleza? Bem, ontem, 2-2, Fluminense e Grêmio. Eu não vou falar muito do jogo em si. Foi um jogo até um pouco movimentado. O Fluminense teve chance de ganhar o jogo. Torcedor tricolor, acorda porque tudo no final ficou voltado em reclamações para a arbitragem por causa do pênalti já nos acréscimos. Mas foi pênalti, daqui a pouco a gente vai ver o lance. Foi pênalti, até mesmo o Mano Menezes reconheceu que foi pênalti. O Mário Bittencourt reconheceu que foi pênalti, depois ele perdeu a mão nas suas reclamações contra a arbitragem, mas ele também reconheceu que foi pênalti. E o Fluminense ontem, mais uma vez, deixou escapar a vitória no final do jogo. Tá? Você, ao invés de ficar culpando a arbitragem, vocês precisam entender isso aqui. No primeiro tempo, o Lima perde um gol cara a cara. Eu não vou botar o vídeo para não ter o risco de derrubarem aí mais uma vez, não derrubarem o canal, mas o Lima perde o gol. Foi uma excelente defesa do Marquezin, beleza? Um milagre que ele fez, mas o atacante não pode perder um gol desse. O Lima não poderia perder esse gol, principalmente na situação que o Fluminense está. E talvez por causa de lances como esse. E como esse do Nonato aqui, que a torcida está com ódio do Nonato, perdeu esse gol, ele veio desde fora da área com a bola ali dominada, e ele consegue perder esse gol, só estava ele e o Marquezin ali, e ele perde o gol. São situações como essa que explicam o porquê do Fluminense estar brigando contra o rebaixamento. Então, o Fluminense que deixou a vitória escapar no final, o lance polêmico, o pênalti. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo, então, sem muita enrolação, vamos ao lance do pênalti. O atacante do Grêmio tira a bola do Fábio, ele não ia fazer o gol, ele ia se chocar com o Fábio naturalmente, só que o Fábio, ele levanta a perna. Vai ter o replay agora com a cena, com a câmera invertida do outro lado. Agora, quando tiver a câmera de trás, olha agora. Olha isso aí. O Fábio, ele levanta a perna. Se ele não levantasse a perna, não seria nada. Mas ele faz o movimento de levantar a perna e obstruir a passagem do jogador. O jogador não ia passar, ele ia apenas trombar com o jogador, mas ele levanta a perna, e isso caracteriza o pênalti. Então, assim, foi pênalti, não tenho do que reclamar. Por causa desse pênalti, nós tivemos uma cena lamentável, uma cena inadmissível de um jogador que, para mim, que estou vendo de fora, já não tem compromisso com o Fluminense já há algum tempo. Tá? Eu estou falando do Felipe Melo, um jogador que já deveria ter aproveitado o título de Libertadores e ter se aposentado no final do ano. Porque ele já não vinha bem e esse ano é lamentável ver o Felipe Melo.
não tem uma vez que ele não arrume confusão. Já foi suspenso vários jogos e ontem, por causa dessa cena aqui lamentável, ó, cara, isso é inadmissível. Foi expulso, fazendo sinal ali, ó. Fluminense está sendo roubado, aponta para o juiz e diz que o juiz está roubando o Fluminense. Ele fez isso na frente do quarto árbitro, propositalmente, um teatro, um mise-en-scène terrível que culminou com a sua expulsão. É óbvio que ele seria expulso por causa disso. Não teríamos dúvidas que ele seria expulso por fazer esse ato de forma tão grotesco. E provavelmente vai pegar um gancho bem grande no STJD. É bem provável que o Felipe Melo não jogue mais pelo Fluminense esse ano, porque vai tomar um ganchinho do STJD e o campeonato está terminando. Quer dizer, se ele tivesse preocupado com o Fluminense, ele não faria isso, porque ele sabe que essa é uma atitude, principalmente ele que já é visado por todo mundo, sabia que é uma atitude que vai tirar ele por bom tempo dos gramados. Então, assim, lamentável essa atitude. Eu acho que o Fluminense passou muito do tom nas reclamações contra a arbitragem. O Fluminense fez cera o tempo todo. Algumas coisas a gente precisa entender ou tentar entender, porque é inexplicável. Eu vejo duas situações ali e eu não sei em qual eu acredito. O Fluminense ontem tinha 8 jogadores pendurados, certo? Desses 8 jogadores, 5 estão suspensos para o próximo jogo. E somente um deles foi por causa do jogo em si, que foi o Fábio, no momento do pênalti. Tirando o Fábio, foram suspensos o Cauã Elias, que no momento da sua substituição ficou enrolando, ficou em campo até tomar o cartão amarelo. A impressão que dá que ele fez de forma proposital para ficar fora do próximo jogo. E depois, por reclamação, o Fluminense perdeu o Ganso, o Thiago Santos e o John Arias. Então, o Fluminense vai para o próximo jogo contra o Inter, lá no Beira-Rio, sem Ganso, Arias e Cauã Elias, os 3 principais atacantes do Fluminense. Além disso, vai sem o Fábio, que se não fosse pelo Fábio, o Fluminense com certeza estaria no fundo do campeonato, no fundo da tabela do campeonato. Só não estaria pior do que o Atlético Goianiense, porque o Fábio garantiu o Fluminense e é por causa do Fábio que o Fluminense ainda tem esperança de ficar na Série A, porque ele fecha o gol do Fluminense. Ele fecha o gol do Fluminense. E o Fábio também não vai jogar o próximo jogo e também vai ter o desfalque do Thiago Santos, que também tomou cartão amarelo. Então são 6 desfalques, se a gente contando com a expulsão do Felipe Melo. Aí é uma outra situação, um jogo que tem um monte de jogador suspenso, o Felipe Melo no banco conseguiu ser expulso. É inacreditável o que está acontecendo no Fluminense, e aí eu fico com 2 situações. Será que não foi orientado? Será que o Mano não orientou, junto com a sua comissão técnica, chegar e ter falado, pessoal, o negócio é o seguinte, o próximo jogo é contra o Internacional, lá no Beira-Rio. É um jogo que a gente considera muito difícil, com pouca chance de vitória nossa. É bem provável que a gente chegue lá e não suporte a pressão. Quem não sabe, você torcedor, talvez você não saiba, mas os clubes têm uma tabela projetada e planejada, aonde eles olham e eles veem aonde eles podem perder ou não pontos. Não é exatamente dessa forma que eu estou falando, mas resumindo friamente, é mais ou menos isso. Um time, vou pegar um time médio, não vou dar nomes a time para não criar mais polêmica do que já vai ser esse vídeo. Um time médio vai jogar fora de casa contra o líder do campeonato, ele mais ou menos já entende que vai ser difícil ganhar aquele jogo. E se ele precisa, depois desse jogo, ter os seus jogadores, fazer uma sequência de vitórias ou buscar o resultado depois, o famoso correr atrás do prejuízo, ele acaba segurando os seus jogadores num jogo para nos próximos jogos recuperar e correr atrás do prejuízo. Então, pode ter acontecido isso e o Mano Menezes ter falado, olha, quem está pendurado já toma o cartão amarelo porque o próximo jogo, de qualquer forma, já é muito difícil e
a gente pega aí os últimos 5 jogos do campeonato com nenhum risco da gente ter jogador suspenso por causa de cartão amarelo. A gente vai para os últimos 5 jogos dando a vida com um time completo do início ao final. Pode ser isso, porque eu não quero acreditar que os jogadores estejam fazendo isso para derrubar o Mano Menezes no final do campeonato, com risco de ser rebaixado. Mas por que eu tenho essa dúvida? Por causa dessa cena aqui, outra cena lamentável. Para mim é uma cena muito triste mesmo. Mais uma vez eu falo, eu sou flamenguista, mas eu sou, antes de ser flamenguista, apaixonado pelo futebol. E cenas como esta, para mim, é muito triste de ver. Que é a treta do Mano Menezes com o Marcelo. Segundo o próprio Mano Menezes falou na coletiva, ele deu alguma orientação para o Marcelo. Segundo ele falou na coletiva, ele disse que quando o jogador entra naquele momento do jogo, da forma que o jogo está, o jogador entra para fechar o jogo, entra para segurar o jogo. Então ele deu alguma instrução para o Marcelo em relação a isso e ele disse que ouviu alguma coisa do que não gostou. Ele só não disse o que o Marcelo falou. Mas quando a gente olha na imagem, vou colocar mais uma vez, a gente percebe que enquanto ele fala, o Marcelo balança a cabeça por 2 vezes, 3 vezes. Ele fica o tempo todo com uma negativa para o Mano Menezes. Tipo, isso que você está falando não vai ser da forma que eu vou jogar. É o que a gente entende, né? Pelo que o Mano Menezes falou e pelas imagens, o Mano Menezes pediu alguma coisa para ele, ele falou, isso eu não vou fazer. É verdade que o Marcelo já está há alguns jogos não demonstrando tanto interesse no Fluminense. Existem alguns relatos de que na partida anterior a essa do Grêmio, o Fluminense estava jogando, ele estava no banco e ele está muito insatisfeito de estar no banco. Isso já é nítido para todo mundo, já era bem claro para todos, mas que ele estava no banco e querendo saber como estava o jogo do Real Madrid. Então isso aí já deixou a torcida meio... como é que eu posso dizer? Já deixou a torcida bem incomodada por ele estar no meio do jogo do Fluminense querendo saber de outro clube. Isso já incomodou a torcida. Ele já não estava mostrando tanto interesse no Fluminense. É bem capaz de nos treinos ele não estar treinando 100%. A gente via aí ele no banco com cara de insatisfeito na hora de aquecer. Tu via que ele estava dando só um miguezinho, não estava bem, e ontem isso tudo foi externado e nos dá a entender que o ambiente lá nas Laranjeiras não está bom, tá? Porque a gente vê as lideranças perdendo a cabeça. O ato do Felipe Melo assintoso dessa forma é inadmissível. Essa cena do Mano Menezes com o Marcelo é lamentável, que culminou com a rescisão de contrato do Marcelo com o Fluminense. O Marcelo que fez sua categoria de base no Fluminense, foi revelado pelo Fluminense, foi para a Europa cedo, passou a maior parte da sua carreira lá na Europa, no Real Madrid, ganhou praticamente tudo na sua carreira. Eu acho que o único título que o Marcelo não tem na carreira é de Copa do Mundo, todo o restante ele ganhou, voltou para o Fluminense para ser mais uma vez marcado na história do Fluminense, só que dessa vez como campeão da Libertadores, de forma inédita, e o fim da carreira do Marcelo de uma forma tão lamentável, numa briga com o técnico e saindo aí meio que pela porta dos fundos do clube. Muito triste, muito lamentável a gente ver um jogador tão vitorioso na sua carreira ter um fim melancólico como esse. Não sei se ele vai atrás de algum novo contrato. Eu acredito que não. Eu acredito que ele não vai jogar. Não sei se ele vai querer ficar jogando aí em clubes menores, sem projeção de título. E eu até acho que ele vai voltar lá para a Espanha para acompanhar o filho dele que tem jogado no Real Madrid. Está muito bem lá na categoria de base do Real Madrid. E eu acredito que ele vai embora, vai voltar para a Espanha e não vai jogar mais. Mas fato é que isso tudo tem atrapalhado muito o Fluminense. Isso é um roteiro de Série B. O Fluminense, para a gente entender o que está acontecendo com o Fluminense com o empate de ontem, ele chegou a 37 pontos, está em 12º lugar.
mas 37 pontos é apenas 3 pontos acima do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Red Bull Bragantino. Porém, o Red Bull Bragantino ainda vai jogar, o Juventude, que também tem 34 pontos, ainda vai jogar, o Atlético Paranaense tem 34 pontos, tem 2 jogos a menos do que o Fluminense, vai jogar nessa rodada e ainda tem um jogo atrasado. O Corinthians tem 35 pontos, ainda vai jogar na rodada. O Vitória tem 35 pontos, ainda vai jogar na rodada. E o Criciúma, que tem 37 pontos, ainda vai jogar também na rodada. A vida do Fluminense nessa reta final de Campeonato Brasileiro vai ser bem complicada e pior momento para ter essas confusões no time das Laranjeiras. O Fluminense ontem, com aquele gol de empate do pênalti ali, cobrado pelo Reinaldo do Grêmio, foi o 12º gol que o Fluminense tomou nos últimos 10 minutos de jogo. E isso representa para o Fluminense a perda de 14 pontos. Esses gols que o Fluminense toma na reta final de jogo fez com que o Fluminense deixasse de ganhar 14 pontos. Então, com 14 pontos, o Fluminense estaria brigando pelo G6. O Fluminense estaria com 51 pontos, junto com São Paulo no G6 do Campeonato Brasileiro. Olha o impacto que é esses golzinhos que o Fluminense vem tomando no final do jogo. E aí, a reta final para o Fluminense é jogar fora contra o Internacional, jogo duro, difícil demais. Aqui a gente pode dar como certo uma derrota do Fluminense, porque, além de tudo, vai com 6 desfalques. 6 desfalques. Vai sem o seu trio principal de ataque, vai sem o seu melhor jogador da temporada, que é o Fábio. Vai ser complicado. Depois joga em casa contra o Fortaleza. Muito difícil esse jogo. Vai ser muito difícil para o Fluminense segurar o Fortaleza. Depois outro jogo em casa contra o Criciúma. Aqui precisa ganhar de qualquer jeito, mas o Criciúma vem complicando os jogos. Tá? Joga fora contra o Atlético Paranaense, que também está desesperado de fugir da zona de rebaixamento. E todo jogo lá no tapetinho deles é muito difícil. O penúltimo jogo do Fluminense no campeonato é contra o Cuiabá, em casa, e fecha o campeonato jogando fora contra o Palmeiras. E aqui, se chegar nessa situação, com o Palmeiras tendo que ganhar com chances de título, esquece, o Fluminense vai perder esse jogo. Porque o Fluminense tem que chegar aqui nesse jogo com 2 situações. Ou o Botafogo já campeão, ou o Palmeiras já campeão. Se o Palmeiras precisar de algum resultado nesse jogo aqui, o Fluminense vai perder esse jogo com certeza. Beleza? Acho que isso não é novidade para ninguém. Você, tricolor, já tem bem ciência disso. Tá? E antes de eu encerrar o vídeo, eu quero só comentar um pouquinho também sobre o Mário Bittencourt. Porque ele, depois da coletiva do Mano Menezes, o assessor ali fez questão de pedir que os repórteres esperassem o pronunciamento do presidente do Fluminense. E ele fez duras acusações contra a arbitragem. Ele usou palavras muito pesadas, disse que o árbitro... Primeiro ele disse que o árbitro estava com má intenção e depois ele foi pesando muito as suas palavras. E eu acho que o STJD vai punir severamente o Mário Bittencourt porque ele fez acusações muito fortes contra o juiz da partida. Ele disse que todo juiz entra em campo sabendo quais são os jogadores que estão pendurados e que esse árbitro de ontem fez o serviço direitinho. Então, ele não deixou entender, ele foi bem direto, dizendo que o árbitro entrou em campo com a intenção de tirar jogadores do Fluminense para a próxima partida. Isso é uma acusação muito séria. Por muito menos a gente teve aí jogador, diretor e técnico suspenso por alguns jogos e é arriscado ele ter uma punição severa. E a punição maior vai ser a pressão que vai existir da arbitragem contra o Fluminense a partir de agora. E a gente sabe que toda vez que um dirigente, um técnico ou um jogador se manifesta dessa forma, a arbitragem pega pesado contra o clube. Então, torcedor tricolor, é de se preocupar, é de ficar ali bem de orelhinha em pé, antenado, porque esse é o roteiro de Série B. O Fluminense corre sérios riscos e com tudo que aconteceu ontem, com todo esse destempero dos jogadores do Fluminense, pode resultar, sim,
num final de ano trágico para o Fluminense. Beleza? Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui ao final. Eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, comenta também se você concorda com o que foi falado, se você não concorda, se eu falei muita besteira, se eu não falei. E não esquece de compartilhar esse link nos grupos aí do WhatsApp, no grupo da torcida do Tricolor. Sei que eles vão me xingar, sei que eles não vão gostar de ouvir o que eu falei, mas eu preciso falar a verdade. Você, torcedor Tricolor, que está com a cabeça mais fria, mais calma, menos emocionado, sabe que a situação do Fluminense não é nem um pouco legal. Beleza? Até a próxima. Fui!